Instagram. Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Estamos ao vivo no Instagram. Estou tentando entrar ao vivo aqui no YouTube, mas tive um problema técnico. Tá? Nos perdoem, porque... Agora sim. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu só ajeitar essas câmeras aqui. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. E a pastora Alessandra Oliveira. Eu quero compartilhar uma palavra para o seu coração, encerrando essa semana de lives especiais aqui do Dia Internacional da Mulher. Eu quero ler um versículo com você que está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes 9, 10. Que diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Algumas versões diz assim: faça segundo as suas forças. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. O tema dessa live, o tema desse conteúdo aqui é segundo as suas forças. Deixa eu só acertar essa câmera aqui do YouTube. Pronto. Agora sim. Irmãos, Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa ministrar de uma forma poderosa ao seu coração. Ontem nós fizemos uma live, mas ela ficou com uma qualidade muito ruim. Eu tentei um formato diferente aqui de transmissão junto com o canal da minha esposa, mas eu não tenho ainda equipamentos que me possibilitem fazer isso com qualidade. Por isso, hoje, eu estou abordando novamente esse tema, porque a fala da pastora Alessandra ontem foi muito importante, foi libertadora para muitas mulheres. Por isso, eu quis fazer hoje com essa qualidade de áudio, de imagem, para que muitas pessoas sejam alcançadas. É uma reflexão extraída desse livro aqui, ó. O seu tempo é agora. Tá aí, ó, para as 3 câmeras, Instagram, YouTube, Facebook. O seu tempo é agora. Esse livro, ele tem 365 mensagens e ele pode ser adquirido pelo site da editora UpBooks, que está na descrição desse vídeo, tá? Eu quero pedir que você nos ajude a alcançar muitas pessoas com essa palavra, que vai ser muito importante. Segundo as suas forças. Faça tudo segundo as suas forças. Para isso, eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, o seu joinha, o seu coraçãozinho, se inscreva nesse canal e ative as notificações. E se você quiser e puder apoiar esse projeto, se torne membro do canal, aí no YouTube, tá bom? Eu quero pedir que você me diga aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, se o som está ok hoje para todas as pessoas. Ontem nós tivemos um problema de eco, o som ficou assim terrível. Deixa eu ver aqui se alguém vai falar. Ok, o Douglas, a Daiane está falando. Ok, Josiane, a Mari Santos. Ok, então eu vou considerar... Tá bem aí, o som tá bom? O pessoal do Instagram, me avise se o som está perfeito aí para vocês. Ok, obrigado, gente. Obrigada. Eu vou falar novamente aqui o versículo, somente a parte A. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça segundo as suas forças. Pastora Alessandra, é muito bom ter você aqui de novo do meu lado,
viu? Que Deus te abençoe. Obrigado pela participação nessa semana especial onde comemoramos o Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8. Eu queria que você falasse um pouquinho, de forma breve, para não ficar uma live muito extensa, da sua experiência em relação a isso, de fazer tudo segundo as suas forças. Porque eu sei que muitas vezes é depositada sobre a mulher, de acordo com o lugar que ela ocupa na sociedade, em relação à família, no trabalho, em vários aspectos, é depositada na mulher uma responsabilidade muito grande. A gente pegou Provérbios 14:1, que diz assim, a mulher sábia edifica o lar. E aí a gente vê um lar destruído, bagunçado, as pessoas falam assim, lá, a mulher que não soube edificar o lar. Até que ponto você sofreu essa pressão em várias etapas da sua vida? Porque eu sei como foi o seu processo, né, e como você se sente hoje em relação a isso. Eu queria que você falasse aqui, porque o seu relato vai ajudar muitas mulheres a cumprirem isso aqui que Salomão escreveu, fazer segundo as suas forças. A paz do Senhor, boa tarde para todos. Vou pegar essa deixa do Edvaldo sobre a mulher sábia que edifica o lar. Então, foi colocado sobre nós essa responsabilidade da mulher ser sábia. Só que na Bíblia fala que o homem também é sábio. Eu esqueci o versículo, mas o Edvaldo, se ele não souber de cabeça, depois ele pode procurar, que a gente vai falar que também é. Só que essa sabedoria, assim como a igreja, que foi colocada para nós, a igreja não é as quatro paredes, isso chama instituição. Nós somos a igreja. Então, eu entendo que esse lar não quer dizer a minha casa. A mulher sábia edifica o lar. A mulher sábia edifica o lar. O lar sou eu. A igreja sou eu. Então, quando eu sou uma pessoa que sou sábia, eu vou me edificar e todos ao meu redor vão ser edificados. Amém. Então, podem falar o que quiser, porque eu entendo assim. Porque Deus fala que a casa será edificada. Ninguém vai estruturar uma casa em si. A casa, quando fala, é uma família. Para a casa ser estruturada, está falando que eu, ser humano, preciso estar estruturada. Então, eu preciso ser sábia, sim. Mas essa sabedoria é para comigo. Como ser sábia? Cuidando de mim. Entendendo que eu sou prioridade. Primeiro Deus, eu sou prioridade. A gente não aprendeu a colocar, nós mulheres não aprendemos a colocar a gente como em primeiro lugar. Nós aprendemos a colocar sempre o outro em primeiro lugar. E a gente não coloca a gente em primeiro lugar. A gente nunca se coloca em primeiro lugar. Como você vai estar bem se você... como você vai ajudar o outro se você não está bem? Então, dar prioridade. Então, seja sábia. Agora, quer que eu fale sobre a força? Não, só um pouquinho. Nós só podemos dar aquilo que temos. Não é verdade? Nós só conseguimos dar aquilo que temos. Como que pode dar uma coisa que você não... Você não pode dar algo que você não recebeu. Só que a maioria de nós foi criada... Nós fomos criados em um lar onde não havia esse conceito de amor de uma forma tão profunda como nós exploramos hoje. Hoje nós paramos para fazer uma live sobre esse assunto, nós discutimos isso, nós falamos disso, nós lemos sobre isso, abordamos esse tema. Só que os nossos pais, eles não tiveram acesso a tanta informação. Então, eles simplesmente nos deram aquilo que eles também receberam. Eu entendo dessa forma.
Só que nós estamos num processo de transformação. Nós fomos alcançados pela palavra de Deus, fomos transformados pelo Espírito Santo. Cada um tem o seu processo, cada um foi e está sendo transformado. Só que nós não podemos fechar a nossa mente e deixar que e não permitir que Deus nos transforme. Então eu acho que se você está assistindo aqui a essa transmissão, é uma oportunidade que Deus está dando a você de repensar o seu papel como pai, porque aqui eu não estou falando só para mulheres, não é uma live só para mulheres. O seu papel como pai, como esposo, como mãe, como filho, como filha, como ser humano, como cristão, cristã, né? Agora eu quero que você fale um pouco da sua experiência, Alessandra. O que levou você a, em um momento da sua vida, querer assumir a responsabilidade, assim, do alto dos seus 10 anos de idade, sobre a sua casa, sobre várias coisas que não eram responsabilidade sua? Conta um pouco como foi isso e como que depois você se libertou dessa condição. Então, eu não quis, né? Começando por aí, eu não quis. Aos meus 7 anos de idade, qual criança que quer lavar roupa ou arrumar uma casa? Eu sou a irmã mais velha, né? Eu tenho 53 anos. De 4 filhos. De 4 filhos. E meu pai, meu pai faleceu no mês 10 do 10. Ele era alcoólatra. Mês 10 do ano passado. Do ano passado, Do ano passado, bem recente. Então, assim, saiu porque meu pai, como não tinha muita voz, né, e estava sempre bêbado, então, minha mãe saiu para trabalhar. Então, quem que fica ali no lugar? Quem fica em casa é a mãe que cuida, a mãe que... Né, minha mãe saindo para trabalhar, automaticamente é a mais velha. E eu tenho quase certeza, mesmo se eu não fosse a mais velha, se eu fosse a segunda, meu irmão se fosse o primeiro, seria eu também. Por quê? Porque o mundo, igual o Edivaldo falou aqui, os nossos pais deram aquilo que foram ensinados. E o que foi ensinado é que a mulher tem que fazer. O homem não arruma casa, o homem não faz não sei o quê. Não, não é isso. Foram ensinados para eles assim, mas a gente não vai continuar fazendo essas coisas. A gente não vai continuar repetindo os mesmos erros. Porque se o homem suja uma roupa, se ele gosta de comer, se ele dorme numa cama, ele também tem que aprender a fazer, a limpar. Então, no caso, eu tinha que fazer, meus irmãos faziam também. Só que tinha uma certa dificuldade, porque se não tivesse do jeito que a minha mãe queria, que tinha um jeito que a minha mãe queria, não importa quem fez e quem não fez, todos apanhavam. Eu apanhava porque eu não olhei, por que eu não olhei se os outros meninos não fizeram bem o seu papel? Então, eu cheguei à seguinte conclusão. Não, vocês vão todos brincar para lá e eu vou fazer. Porque eu não quero mais apanhar, óbvio, né? Então, isso foi a minha vida toda. Eu comecei a trabalhar muito cedo, fora também, porque eu queria ter dinheiro. Então, eu fazia uma faxina na casa de uma vizinha, lavava uma roupa. A vida não era fácil onde eu morava. Faltava muita água, muita luz. A gente tinha um rio lá e a gente lavava roupa, buscava água, lavava vasilha. Então, assim, estudei fora, trabalhei fora. Hoje nem as lojas existem. Eu trabalhei primeiro que o Edivaldo. A gente começou a namorar com 16 anos, né, querido? Uhum. E... Foi ontem. e, assim, no caso... Com 16 anos eu comecei a trabalhar nós começamos a namorar, eu já estava trabalhando e casamos com 18. Então, na verdade, eu não tive a infância, pré-adolescência e nem adolescência. Porque 18 anos ainda falam que hoje a adolescência é até 21 anos. Eu não entendo muito bem isso, mas tudo bem.
eu não tive adolescência. Naquela época, a adolescência era até 17. Depois você fez 18, você já era madura e já era responsável. Então, eu casei com 18 e o Edivaldo casou com 20. E com 19 eu já estava sendo mãe. Então, eu não tive muito tempo, não. Tive que lidar com a situação. Quando eu me peguei, eu estava... Para quem não queria casar, eu já estava... Porque eu não pensava em casar, eu pensava em estudar, ter a minha casa, morar fora. Ter a minha casa, não morar na casa dos meus pais. E quando eu fui ver, eu estava casada. Apareceu o Edivaldo, apesar de eu falar vários nãos, mas ele não aceitou, insistiu. Orei muito. Insistiu mesmo. Eu falei que não, meu pai é alcoólatra, minha mãe é muito brava, mas ele insistiu. E aí fomos. Falei que tinha que ter horário, regras. Eu dificultei todas as maneiras para que ele não chegasse até a minha mãe para pedir para namorar, porque eu ainda falei que tinha que pedir. Então, no caso, quando eu assustei, eu já estava com uma filha. E isso foi muito difícil para mim. Porque parece assim, mas ela já cuidava do seu... Eu ainda até cheguei a falar, mas eu já cuido dos meus irmãos. Gente, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem como ser a mesma coisa. O filho, você está ali, é uma responsabilidade. Eu, quando peguei a minha filha no colo, a primeira coisa, eu dei à luz, e eu nem sabia o que era isso. Eu peguei ela, eu comecei a chorar, porque a minha vizinha era enfermeira e ela estava nesse dia em que eu ganhei a Gabriela. Eu comecei a chorar pensando assim, gente do céu, agora, dentro da minha barriga ela estava segura, agora ela vai começar, daqui a uns dias, a andar, aí ela vai cair, aí depois que ela vai cair, ela vai... Eu pensei até quando a menina tinha acabado de nascer, ela vai gostar de alguém vai fazer ela ficar triste. E eu fiquei, nossa, assim, tudo passa na sua cabeça. Agora vamos fazer maior do que você pode fazer. Porque também isso aconteceu, eu não era evangélica, o Edivaldo também não era evangélico. Desculpa, só para interagir um pouquinho aqui, Alessandra. Eu estou vendo aqui a Maria Elisete Souza falando assim, ó, linda sua história, parece com a minha. A Neusidete Ventura falando, verdade, é a realidade de muitas. A Josiane Rufino falando, sim, isso é uma realidade. Um abraço aqui para a Adriana Furtado. Saudade de você também, Adriana. Um abraço, vamos nos rever, se Deus quiser. Irmãos, esse relato da Alessandra, essa sobrecarga que ela recebeu da mãe dela e do pai, né? Porque o pai contribuiu para que essa situação ocorresse também, a ausência dele, né, como figura de liderança, contribuiu para que ela fosse sobrecarregada. Eu espero que você possa receber isso no seu espírito, porque talvez você tenha passado por uma situação semelhante e você precisa entender que você não é responsável pela vida das pessoas. Você pode sim ajudar dentro da medida do possível, mas principalmente também pode ser que você esteja sobrecarregando alguém na sua família. Você que é mãe, pode ser que você esteja colocando uma carga sobre o seu filho, sobre a sua filha, maior do que eles conseguem, maior do que eles podem suportar. Então, duas coisas aqui que eu aprendo com o relato da Alessandra. Não assuma responsabilidade que não é sua. Cada um tem a sua vida. Aprenda a amar e a cuidar primeiro de você, para assim você poder amar a outras pessoas. E a segunda coisa, não coloque sobre as pessoas uma responsabilidade maior do que elas conseguem suportar. Amém? Então, eu vou pedir a Alessandra que termine aqui o relato dela para que a gente ore. E se você chegou agora aqui na transmissão,
deixa o seu like, se inscreva no canal, coloque o seu pedido de oração. No final nós vamos orar aqui por todas as pessoas, né? Para que Deus te dê sabedoria e você consiga fazer tudo que vier às suas mãos de acordo com a sua força, de acordo com as forças que você tem, né? E se você não tiver, não queira essa força sobrenatural, assim, entregue para Deus esse problema, essa situação. Quando eu vou dar só uma continuidade aqui e terminar na questão da igreja, né? Quando eu aceitei Jesus e tudo, eu tentei pedir perdão para os meus filhos, porque a gente fala, não vou fazer igual. Eu acabei repetindo. Então, por isso que eu falo, não repita comportamento. O mesmo comportamento. Hoje eu penso diferente. Por quê? Porque eu pus o mesmo peso sobre a minha filha. E aí a gente aceitou Jesus, porque a gente não era evangélico. E aí a Bíblia fala, trocar o seu fardo com Jesus, que o meu é mais leve e tal. E eu coloquei uma carga maior nos meus filhos, que eu também peço perdão. Não, agora vocês têm que ser, eu tenho que ser exemplo. Olha, o exemplo que vocês têm que seguir não é o Edivaldo, pastor Edivaldo Oliveira, não é a pastora Alessandra Oliveira, mas sim a palavra escrita, que é Jesus. Ele que veio, você tem que seguir Jesus. Ele que veio e morreu por você. Eu não vou morrer por você. Ó, já estou deixando claro. Eu jamais vou para uma cruz ou para qualquer coisa morrer por você, ou pelo Edivaldo, ou pelos meus filhos. Não, já veio uma pessoa e fez isso. Ele chama Jesus. Então, quando eu entendi, e aí eu fiz essa cobrança absurda, que é o que o Edivaldo fala, e é o que a igreja faz. Tem uma cobrança absurda depois que você se torna evangélica, do não pode. Tudo não pode. Quem fala que não pode na sua vida, as coisas, é o Espírito Santo, ele que vai te libertando aos poucos. Isso também não é desculpa para você não mudar a sua vida depois que você aceita Jesus. E porque é você que vai dar conta, e você que vai tratar isso com Jesus. Então não seja hipócrita. Quando der eu paro de beber. Quando der eu paro. Não, Deus está vendo os seus sentimentos. Deus está vendo o seu esforço. Quando der eu paro de fumar. Quando der eu paro de beber. Não, não é assim. O dia inteiro bebe, depois vai lá pro culto à noite. Não. Você tem que entender o processo que Deus... Porque você quer o que é bom de Deus, mas não quer deixar que Deus trabalhe em você. Não é assim. Então, um monte de pastor tem que me pedir perdão, não precisa não, tá? Tá todos perdoados, porque depois que eu aprendi a palavra de Deus, já perdoei todo mundo. Hoje eu não me sinto na obrigação de nada, de ser exemplo, de nada. Nem para meus irmãos, nem para meus filhos, nem para meus amigos, para ninguém. Somente a Deus. Somente a Deus. E você precisa pôr limites. Ser sábia é pôr limite. Você precisa pôr limite nas pessoas. Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui. Você vai para academia. A gente foi esses dias para ver uma academia. O personal, ele vai forçar o seu limite. Primeiro dia, o segundo dia, daqui a pouco, você está puxando um caminhão. E não é assim, né? Quando eu cheguei, eu vi a pessoa lá falando, eu falei assim, comigo você não precisa fazer isso não, pode pegar leve. Por quê? Na vida é assim. Hoje você dá a pessoa, eu tô sem dinheiro, me empresta tal, você empresta ela. Ela não te devolve, você não toca no assunto. Daqui a pouco você está sustentando essa pessoa. A pessoa te pede favor, você faz um favor. Aí daqui a pouco ela pede de novo, você torna a fazer. Aí daqui a pouco você está fazendo a vida da pessoa. Você está tomando conta dos filhos dessa pessoa, você está arrumando a casa dessa pessoa. E essa pessoa? Então você tem que pôr limite nas pessoas. Eu aprendi isso. Então, eu pus limite na minha mãe, porque eu não sou mãe dela, ela que é minha mãe. Eu pus limite nos meus irmãos, pus limite nos meus amigos. Você tem que saber o seu limite. É segundo as suas forças. Se você fizer mais, você está pecando. Se você fizer menos, você está pecando. Por quê? Isso vai trazer uma doença
física, emocional em você. Eu estou dizendo porque eu passei por isso. Até eu entender isso, e não é fácil você falar assim, vou desligar o botão assim, do dane-se. Não é. Não é. E eu não sou uma pessoa que ligo muito para que a pessoa... Porque tem gente que liga. Aí eu tenho que ficar bem na fita, né, Edvaldo? Eu não. Eu tenho que ficar bem. E eu não percebi o tanto que isso estava me trazendo depressão. Gente, se você está nesse quadro de depressão, isso te causa ansiedade, por favor, procure uma ajuda profissional, porque é o que eu fiz. E essa ajuda tem me ajudado assim, muito mesmo, porque eu coloquei limites até para mim. Ontem mesmo a gente saiu esses dias, eu falei com o Edvaldo, eu não dou conta disso. Eu fui fazendo uma lista do que eu não dou conta. Por quê? Porque às vezes eu mesmo coloco, eu mesmo pego, e tem vezes que não é nem ninguém que te dá a responsabilidade, não. Você vai tomar frente. Então aprenda a não tomar frente. Aprenda, se você for solicitada, aí você pensa se você dá conta, se você não der conta, diga não. E é isso que é fazer segundo as suas forças. E se quando fizer, faça bem. Amém. A Sara Mocina colocou ali assim uma frase, olha, a gente tem que aprender a dizer não. Eu falei isso ontem. Dizer não é muito importante. É dizer sim. Sim. Para você, para sua saúde mental, para o seu equilíbrio, para o seu corpo. E é muito mais fácil para a sua vida. Então, nós temos que aprender a estabelecer prioridades na nossa vida. Que é você. Né? Não querer agradar a todo mundo, porque quando nós queremos agradar todo mundo, a gente tem essa dificuldade em dizer não. E não agrada ninguém, né, Edvaldo? A gente quer assumir todas as responsabilidades, a gente quer assumir a frente de todas as coisas. A gente quer agir como se todas as situações da família, da vida, tivessem que passar por nós, pelo nosso aval, pela nossa opinião, mas não pode ser assim. Amém? E esse negócio de agradar a todos acaba não agradando a você, não agradando a Deus, não agradando ao outro, porque o outro sempre espera mais. Você dá e ele sempre vai estar esperando mais. Então, você tem que se colocar em primeiro lugar depois de Deus. É necessário, ninguém nunca nos ensinou isso. Nós somos corpo, todo mundo malha, todo mundo procura comer bem, espírito, todo mundo procura minuto com Deus, procura ler a Bíblia, ir aos cultos, louvores. E a alma? O espírito é a alma. A alma é o sentimento. O sentimento é isso. Você fala sim, depois você fica desnorteado porque você não dá conta. Então você tem que fazer o cálculo. Eu dou conta. Porque se você não der conta, você está fazendo além das suas forças. Então é isso. Isso adoece a gente. Isso acaba com o seu emocional. Isso acaba com o casamento de muitas pessoas. Entendeu? E dizer não, eu falei ontem, é dizer sim para você. Você precisa aprender. E a gente acha que tenha 10 ou 12 não na Bíblia que Deus fala. Não. Segundo um pastor, que eu esqueci também o nome, que eu sou ótimo para esquecer o nome, ele falou que são 365 nãos na Bíblia. Não. Não. Dentre os mandamentos. Dentre os mandamentos. Por quê? É um para cada dia. É porque a gente que não está sabendo. Então a gente tem que aprender, né, amor? Aprender a se valorizar. Mulheres, principalmente nós. Nós não nos valorizamos, não nos priorizamos. A gente acha que não priorizar. Quanto tempo você não faz uma mesa para você, coloca uma mesa e faz uma comida para você e se dá o luxo, põe até uma vela só para você. Eu já faço isso, já fiz isso, porque o Edvaldo trabalhava em escala, aqui em casa eu faço para mim e para ele, sempre, e quem tiver aqui em casa. Mas
Se tiver só eu já fiz isso. Porque eu senti necessidade disso. Isso é um cuidado. Quantas vezes você chegou na frente do espelho e falou assim, nossa, eu me amo. Nossa, que mulher bonita. Eu sou maravilhosa. Um exemplo aqui pra gente encerrar. Você vai dar um exemplo? Olha, eu falei que essa palavra é muito importante e eu estou vendo aqui como que muitas pessoas estão testificando isso. E a última situação que eu quero mencionar aqui, antes da gente orar, nós vamos orar juntos aqui, nós dois. Esse excesso de carga, ele pode acontecer na família, no trabalho. E aqui eu estou falando para pessoas, para a maioria das pessoas aqui, que estão servindo a Deus em alguma igreja. É muito comum na igreja, e nós passamos por isso, você assumir várias frentes. Vai ter um congresso, você é o responsável por isso, por isso, por isso. Ah, você é o responsável pela rede de homens. Você é o responsável por organizar o culto de casais. Você é o responsável para fazer aquele retiro espiritual acontecer. Você tem que vir na igreja na segunda para reunião de oração, na terça para reunião de líderes, na quarta para reunião de discipulado, na quinta para o estudo bíblico, na sexta para o culto de libertação, no sábado para o culto de jovens, no domingo você tem que ir na escola dominical, você tem que ir no culto das 17 para você dar um apoio lá para o irmão, para o dirigente, e você tem que ir no culto das 19 porque é o culto de celebração e você não pode faltar. Ufa! E lá se foi a sua semana. E aí a pessoa olha, a pessoa que você quer levar para a igreja, olha para a sua vida e fala assim, eu fazer parte dessa igreja? Mas eu não vou mesmo. Essa pessoa não tem tempo para nada, não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. Irmãos, essa sobrecarga, ela tem que ser identificada por você. Você precisa conhecer os seus limites, a sua capacidade e assumir somente aquilo que você dá conta de fazer. Eu falo isso porque eu sei que tem pastores que sugam a lã das ovelhas assim, até na pele. Pastor, quer que você esteja lá assim a semana toda, em todas as coisas. Domingo à tarde, quando você poderia dar uma descansada, o pastor fala assim, não, vai ter um evangelismo domingo à tarde. Ah, mas eu estou fazendo a obra, pastor. Você está fazendo a obra, mas você está acabando com o seu corpo, com o seu relacionamento familiar. Você muitas vezes não está cuidando da sua casa. Às vezes a sua casa está aí de qualquer jeito. E é isso. Nós vamos orar aqui agora para encerrar essa live. A irmã... Eu não vou comentar isso aqui não, Alessandra. Tem pessoas que não concordam, mas assim... não acrescentam em nada, né? Não acrescentam o comentário. Porque, na verdade... Amém. Se você diz... A minha palavra não é bíblica, a minha palavra não é bíblica, a minha palavra é vivida. E se o Edivaldo é um pastor, eu sou uma pastora e a gente está aqui até hoje, é porque a gente vive a palavra, a gente não pega a palavra e simplesmente coloca uma carga em cima da pessoa, exigindo uma coisa que a gente não faz. A gente vive essa palavra. O que a gente está falando aqui é o que a gente vive, tá, gente? Nós vamos orar aqui. Se você concordar com a oração, diga amém. Se você não concordar, você amarra, repreenda aí, né? E viva a sua vida. Como a irmã falou, misericórdia, isso não é bíblico, isso não é de Deus. Olha, é muito de Deus que eu tenho 3 filhos e todos estão na presença de Deus. Mas continue a sua vida. Essa é a nossa simples opinião. Sim, né? E vivência, né, amor? E se você discordar, eu respeito a sua opinião. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus abençoe. Irmão. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua unção. Deus, nos ensina a fazer tudo segundo as nossas limitações, segundo a nossa capacidade, segundo a nossa sabedoria. Nos dê unção e discernimento suficientes para identificarmos, Senhor,
as áreas em que nós precisamos é de ser ajudados. Sim. E não ajudar. E que nós tenhamos a humildade suficiente para reconhecer que não podemos assumir tantas coisas e que possamos ter a coragem de falar não para as pessoas. Sim. De falar não com a mesma naturalidade com a qual nós falamos sim. Sim. É verdade. E que o Senhor preserve a nossa saúde física, mental, emocional, sim, preserve a nossa vida espiritual e nos dê equilíbrio. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, cada pessoa dessa live, cada pessoa que está vendo essa live, a casa de cada pessoa, em nome de Jesus, abre a mente espiritual, os olhos espirituais. Senhor, em nome de Jesus, que cada um possa viver uma vida plena com Jesus. Deus, que o Senhor possa fazer um renovo na vida de cada um, assim como o Senhor fez na minha vida. Que o Senhor possa libertar essas pessoas, Pai, do cativeiro, que muitas igrejas, Pai, já nos colocou e coloque sobre elas. Deus, em nome de Jesus, e abra a mente delas para a sua palavra, a sua essência, a palavra rema, amém, que é o Senhor, é o amor, é a libertação, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, em cada casa, Senhor, eu não sei as necessidades de cada pessoa, aqui está escrito, nós vamos ler, mas cada pessoa precisa de algo específico que o Senhor possa suprir, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor, Pai, possa me dar, em nome de Jesus, cada vez mais sabedoria, porque todos os dias a gente aprende. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa me dar capacidade, discernimento, como o Senhor sempre tem me dado, para conduzir a minha vida. Porque criar filhos, eu tenho filho de 33, 31 e 26. E estou com um casamento de quase 34 anos. Então, amém por isso, Senhor. Eu agradeço porque o Senhor tem me dado força, dado ao Edivaldo força, os nossos filhos força. Eu oro por cada um deles, Gabriela, Mariana, Gabriel, meu genro Tiago. Em nome de Jesus, eu coloco todos no teu altar, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Deus, eu agradeço a cada um que está nos vendo, em nome de Jesus, e entendendo, e os que também não estão entendendo, que o Senhor possa abrir a mente de cada uma e abrir a minha mente cada dia mais. Me dê, Senhor, inspiração e unção, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até a nossa próxima transmissão. Fique amém, na paz. Receba a unção de Deus sobre a sua vida, amém, e sobre a sua família. Amém. No nome de Jesus. Até a próxima. Encerrar agora?